Para você calcular essa integral imprópria de 1 por 2x mais 1 elevado à segunda no intervalo de 1 a mais infinito, você transforma isso aqui em uma questão de limite. Isso aqui vai ser o limite. Aí você coloca da nossa integral e coloque a função. Qual é a função? 1 dividido por 2x mais 1 elevado à segunda aqui dx na variação, aqui que é o segredo, variação de 1 até um determinado r. Ah, mas não é infinito, mas infinito não é número, é somente uma ideia. Você vai fazer essa integral de 1 até r e vai depois dizer que esse r vai para mais infinito. Esse r tende a mais infinito. Então, essa é a jogada para você resolver essa historinha aí. E aí? E aí você vai calcular essa integral bem aqui. Para isso, é uma integral definida e eu vou utilizar a técnica da substituição para resolver. Vou chamar 2x mais 1 de u. E olha lá, pegue a visão. Vai ficar assim. Deixa eu anotar primeiramente a nossa integral. Ó. Nós queremos obter essa integral da nossa função de 1 dividido por 2x mais 1 a segunda na variação de 1 até r. Para obter isso aqui, vamos obter primeiramente a primitiva dessa expressão, dessa função 1 por 2x mais 1 a segunda. E aí você faz o seguinte lance. Vou tirar até esse extremo, vamos botar a primitiva direto aí. Olha, para você obter essa primitiva bem aqui, você chama esse 2x mais 1 de u. Você faz assim, vou usar a técnica da substituição. Eu quero obter esse aqui, eu chamo o meu 2x mais 1 de u, e aí eu derivo esse u em relação a x. Você faz assim, u é uma função, então você pode derivar u, coloca assim, ó, derivada de u será, derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0, e vezes dx. O que eu estou fazendo aqui, para quem não lembra, é a regra da cadeia. Você deriva u em relação a x, quer dizer, derivada de u, aí você deriva normal, 2x é 2 de 1 é 0, vezes a derivada de x. Agora, eu posso fazer o seguinte, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que o meu dx pega a visão. O meu dx, ele é igual a quem? A du dividido por 2. Porque qual é a ideia? Se eu for trocar a variável, eu troquei 2x mais 1 por u, aquele dx não pode continuar. Então, eu tenho que mudar. É por isso que a derivada sempre a gente faz aqui. E agora você vai substituir. Olha só como vai ficar a nossa integral. Aí você coloca aqui de 1 dividido por u elevado à segunda. E no lugar desse dx, você coloca du dividido por 2. Como você tem meio, esse meio aqui, você tem aqui 1 dividido, tem meio. Esse meio você pode retirar. Então, aqui você vai tirar esse número aí, meio, e vai ficar a integral de du dividido por u à segunda. Eu posso até escrever logo assim, se você me permite. Vou jogar esse u à segunda para o numerador. Quando você faz isso, o expoente muda de sinal. E aí ficou fácil, porque eu tenho a integral da potência. Você aumenta uma unidade no expoente e divide pelo próprio resultado desse expoente. Eu estou te dizendo que você vai colocar da seguinte maneira. Meio, aqui vai ficar desse modo. Colocar aqui, aumenta uma unidade no expoente, menos 2 mais 1, e divide pelo próprio valor, menos 2 mais 1. Que é evidente que é menos 1. Então, aqui vai ficar assim. Aqui vai dar menos 1. Meio vezes menos 1 é menos meio. E aqui eu vou ter u elevado a menos 1. Que você pode pegar esse carinha e jogar ele para o denominador. E aí você vai ter a seguinte expressão, menos, vamos colocar uma fração bonitinha, menos, em cima no numerador vou ter 1, embaixo eu tenho 2 que multiplica u, então eu tenho aqui embaixo 2u,
colocar dessa maneira aqui, 2u. Ah, mas esse u tem valor? Esse u é 2x mais 1, e aí você substitui. Então, agora você vem aqui e vai colocar o nosso esquema. Ó, mas ocorre que esse u tem essa expressão aqui. Então, eu vou calcular a integral dessa minha expressão, vai ficar assim, 1 dividido por 2u. Mas esse u, vou colocar até em vermelho, ele é quem esse u? Ele é 2x mais 1. Então, é isso aqui que é o nosso esquema. Ah, opa, não tem esse símbolo da integral, né? O inimigo querendo agir, já é a nossa primitiva. Então, é 1 por 2 vezes o u. Ah, não pode esquecer o sinal de menos aqui na frente. Isso aqui na variação, qual é a variação que nós temos? Na variação de, lembra, porque eu quero calcular essa integral, aqui eu fiz a nossa primitiva, mas era na variação, vou colocar agora bem aqui, era de 1 até r. Aí você coloca de 1 até r. O que é que você vai fazer agora? Vai substituir um máximo e depois o mínimo. Vai ficar assim. No lugar do x, você vai colocar o valor do r, e aí você vai ter 1 dividido por 2, que multiplica 2 vezes r mais 1, assim. Aí, menos da fórmula, o teorema da variação, substitui o máximo, menos, agora o mínimo. Aí vai ficar menos, aí você faz o mesmo esquema. Vamos substituir lá 1 dividido por 2, que multiplica 2 vezes o r, que é 1 agora. Lembra? Substituir o máximo menos o mínimo. Né? O x agora é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Pegou a visão? Ah, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você. Vamos jogar para o ladinho aí. Aí, agora. Show de bola. Ao vivo. Agora, só tem um detalhe que você tem que pensar. Qual é o detalhe? Na hora de obter o limite. Porque isso aqui é a minha integral definida. O máximo que vou fazer agora aqui é fazer isso. Ó. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar 1 sexto. Então, você vai ter assim. Coloca aí 1 sexto. Primeira fração sexta e uma outra bem aqui ao lado. Então, você vai ter 1 dividido por 6. 1 sexto menos 1 dividido por 2, que multiplica 2r. Pode até fazer a conta. Se você quiser aqui, não tem problema nenhum. 2 vezes 2 vai dar 4r, mais 2 vezes 1 vai ser 2. Mas, lembra que eu quero? Eu não queria essa integral definida. Eu quero a integral imprópria. No intervalo de 1 até r, quando esse r vai para mais infinito. Então, você agora vem aqui e vai ter o teu momento. Seu momento é calcular o quê? O limite. Então, eu vou calcular o limite. Coloca aí. O limite quando o meu r tende a mais infinito dessa minha expressão. Qual é a expressão? 1 sexto menos essa fração aqui, que é 1 dividido por 4r mais um número 2. Só que eu gostaria que você lembrasse que o limite da diferença é a diferença do limite, e o limite da constante é a própria constante. Então, aqui você vai ter 1 sexto menos, e esse limite aqui dessa expressão, quando esse meu denominador aqui cada vez for maior, porque o meu r tende a mais infinito, você vai aumentar o denominador. Então, essa divisão 1 por esse número imenso tende a zero. Então, esse aqui converge para zero. E aí você tem que a nossa integral ela é convergente e o resultado dela vai dar 1 sexto. Então, questão muito boa. Tem cara de prova, poderia aparecer na sua prova aí. Eu só quero que você comente aí se você entendeu essa questão. E outro detalhe, nem sempre você entende de primeira. Você tem que olhar uma vez, tentar de novo até você ir pegando a ideia. Eu tenho uma próxima, anote aqui que eu estou voltando.
Nós vamos resolver essa próxima que ela é show de bola. Olha lá, você vai colocar limite quando o meu r tende a menos infinito dessa integral aqui. Você coloca de r até zero de x e elevado a x dx. Só que para você obter essa primitiva, você tem que usar aqui a integração por partes ou então o método DI. Qual é o método DI? Vou comentar se você não conhece. Eu vou obter essa primitiva, a primitiva de x e elevado a x. Então, como é que eu faço para obter essa nossa primitiva? Tem uma técnica para resolver integrações por parte que é rapidola. Se você não conhece, é assim. Você monta duas colunas, uma coluna você chama de D, derivada, e a outra é de I, integral. Na coluna derivada, eu vou colocar a função x, e na integral vou colocar a função e elevado a x. O próprio nome está dizendo, se é derivada, eu vou derivar. Então, derivada de x é 1 e de 1 é 0. E aonde a coluna do i, da integral, você vai calcular a integral. A integral de e elevado a x é e elevado a x. E de e elevado a x, de novo, é e elevado a x. Então, bem fácil para você montar. Derivada, deriva, integral, calcula a integral. E aí você coloca sempre esses esquemas aqui, ó. Aqui sempre é mais, menos e aqui mais. E aí você vai pegar essas diagonais. Deixa eu escolher uma cor aqui, laranja. Você vai pegar essa diagonal, tá? Posso colocar até com seta bem aqui para você, ó. Vai pegar essa diagonal e essa diagonal, você vai multiplicar. E aí você vai ter sempre a primitiva na boa. Olha lá, pega a ideia. Aqui vai ficar assim um resultado. Vou colocar aqui embaixo. Resultado será x vezes e elevado a x. É só multiplicar essa diagonal, essa outra diagonal. Mais com mais é mais, mas tem menos aqui. Então, vai dar menos e elevado a x na variação de r até zero. Agora, você usa aqui, ó, de r até zero. E aqui você coloca os extremos, que é r até o zero. O que é que você faz agora? Vai substituir o máximo e depois o mínimo. Então, você vai ter assim, ó. Vai ficar no lugar do x, coloque zero primeiro, e elevado a zero menos e elevado a zero. Aí, menos, substitui agora o nosso r. R vezes e elevado a r, menos e elevado a r. Tem aqui r. Agora, você pode lembrar que e elevado a zero é 1, mas vezes zero vai dar zero. Então, bem aqui você tem zerote. E elevado a zero, esse aqui vai dar o número 1. E aí, você vai ter o seguinte resultado. Pegue a visão. Aqui vai ficar menos 1, menos e elevado a r. E aqui eu vou ter menos com menos mais e elevado a r. Então, aqui está a minha integral definida na variação de r até zero. Só que não é isso que eu quero achar o limite dessa expressão aqui. Então, você vai ter agora que fazer o seguinte. Você vem aqui e diz, olha, mas nós vamos calcular o limite. O limite dessa minha função 1 menos r e elevado a r mais e elevado a r, quando esse meu r tende a menos infinito. E aqui que está a ideia. Primeiro, o limite da diferença é a diferença dos limites, ou soma, não importa. Você pode separar. Então, você vai separar. Vai calcular o limite de menos 1, quando o meu r tende a menos infinito. Aqui, menos o limite de r, que multiplica e elevado a r, quando r tende a menos infinito. E bem aqui eu vou ter o limite de e elevado a r, quando o meu r tende a menos infinito.
e aqui que tem que estar o teu curso de limite em dias. Primeiro, limite da constante é a própria constante, a gente não vai ter dúvida disso. Aqui você coloca que vai dar menos 1. Esse limite aqui eu vou deixar por último, esse r vezes e elevado a r, que ele é mais enjoadinho. Esse limite de e elevado a r não é difícil de perceber. Quando o r for cada vez menor, ou seja, quando o r tender a menos infinito, qual é o valor desse aí? Aí, Amor, eu não sei. Você podia pegar uma calculadora e ficar diminuindo o valor do r. E aí você vai perceber que esse valor se aproxima de zero. Outra ideia é você lembrar do gráfico dessa função. Como é o gráfico dessa função? Se você colocar bem aqui um plano cartesiano rapidola para você, ó, eixo das... Opa, vamos colocar uma linha reta, né, para ficar bonito aí. Se você colocar aqui o eixo das abscissas, bem aqui o eixo das ordenadas, o gráfico de e elevado a r, essa função, ela é assim. Assim está a sua função. Então, quando o meu r vem para a esquerda, quando r tende a menos infinito, é quando x cada vez é menor, mais perto eu estou do eixo das abscissas. Quer dizer que esse valor aqui, essa diferença, cada vez é menor. Então, esse carinha se aproxima de zero. Então, você já sabe, pega a ideia que esse cara aí, devido à análise do gráfico, vai a zero. Então, esse aqui, você já sabe que se eu faço o gráfico, qualquer dúvida, esse aqui, zerote. Só que o detalhe é esse r vezes e elevado a r. Que para você resolver ele, você pode utilizar aqui L'Hopital. Olha só, mas não está na cara de L'Hopital, Mura, porque L'Hopital eu tenho uma questão de limite, mas tem que ter uma forma de uma divisão. É isso aí que está o esquema. Ele não está na cara de L'Hopital, mas eu vou transformar essa expressão em uma forma de divisão. Olha o que eu posso fazer aqui para você. Eu posso escrever da seguinte maneira. Esse meu limite vai ficar assim. Limite de r e elevado a r quando r tende a menos infinito. É por isso que a gente fala que isso aqui, né, alguns tipos de indeterminações. Por exemplo, quando r tende a menos infinito, esse r na frente tende a menos infinito. E e elevado a r, acabei de ver pela questão aqui, vai a zero. Então, eu tenho um formato de zero vezes menos infinito. Isso aqui é uma forma indeterminada. E aí eu vou transformar na forma de uma divisão como? Eu pego esse e elevado a r e jogo para o denominador. Pega a jogada. Vai ficar lim, quando r tende a menos infinito. E aqui você coloca a nossa divisão. Vamos colocar um traço normal. Nossa divisão. Qual é a divisão que vai ficar? A divisão de r e de e elevado a menos r. E você pode observar agora que eu posso usar L'Hopital, porque esse meu r tende a menos infinito e esse e elevado a menos r ele tende a mais infinito. E agora você deriva em relação a r o numerador e o denominador. E aí você vai ter o seguinte. Pega a visão, pequeno gafanhoto. Você vai ter o limite quando r tende a menos infinito. A menos infinito de quem? Vou derivar em cima e vou derivar embaixo em relação a r. Derivada de r em relação a r vai dar o número 1. E a derivada de e elevado a menos r, derivada de e elevado a u, como é que você faz? É a derivada de e elevado a u, é e elevado a u vezes o linha. Então, mesmo esquema. A derivada de e elevado a menos r é e elevado a menos r vezes a derivada de menos r, que é menos 1. E você pode notar agora que esse e elevado a menos r aqui, ele tende para mais infinito. Então, 1 dividido por um número imenso, esse cara aqui converge para zero. Então, esse nosso limite aqui, ele é zerote. E agora você substitui. Então, tenho menos 1, menos 0, e aqui mais 0. E aqui vai dar menos 1. E dessa maneira você sambou na questão, resolveu aí uma boa questão, uma questão difícil. Muita gente tem dificuldade nessa questão. Tem vários detalhes. Tem que saber integração por parte, tem que saber calcular a integral definida bem ali, de r até 0, depois achar o limite e ainda usar L'Hopital aqui. Questão muito boa aí, merece seu comentário.
Vou deixar uma missão para você. Eu quero o resultado dessa outra questão aqui, tradicional. Eu te espero na próxima aula para a gente continuar aí o nosso curso aí de integrais impróprias.